Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente expor os principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aqui, meu amigo, é sem maquiagem e é sem sacanagem. Uma noite de muitos protestos no Rio de Janeiro, pelas ruas, muros de São Januário pichados novamente, faixas na Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro, com palavras de ordem contra o elenco do Vasco da Gama. Enquanto isso, a gente aguarda simplesmente a fala, o posicionamento do seu Pedrinho, que precisa vir a público. O Vasco, diante de uma situação de incerteza economicamente, com relação a essa situação da SAF, né? A gente aguardando aí o inquérito contra Jorge Salgado e simplesmente o resultado aí da perícia. E, cara, tem gente aí, é um novo dia, né? Hoje já teve assim, um novo dia, né? Porra, Felipe Coutinho, cara, o Felipe Coutinho ele vai se encontrar hoje com o Pedrinho na parte da tarde. A gente também vai falar sobre a situação do Felipe, mas sem jogar a cortina de fumaça aqui, cara, porque a situação do Vasco é muito grave. O que me chateia muito é que tem artistas, criadores de conteúdo, atores, e domingo estava todo chateadinho, hoje já está passando pano para essa situação que está acontecendo aí no Vasco. Vamos começar falando aqui, porque ontem foi um dia de reapresentação no Vasco da Gama. Os jogadores cabisbaixos dizem que o Pedrinho esteve por lá, pelo CT, mas vai ser muito difícil de recuperar moralmente os atletas do Vasco da Gama. A sequência do Vasco a gente vai ter que orar muito, porque é muito árduo. O Vasco, no dia 13, já pega o Palmeiras, depois o Cruzeiro, Juventude, São Paulo e Bahia. Essa é a sequência do Vasco. Uma sequência muito difícil, que o torcedor do Vasco fica se perguntando até onde a gente pode ir com esse time que está aí. Um time frouxo, um time que não representa o torcedor vascaíno. Hoje, tem uma reunião entre Pedrinho, Coutinho, virou grande assunto, né? É aquilo, gente, eu já tive, sinceramente, mais empolgado com essa situação da chegada do Coutinho. Minha opinião, Coutinho já está aqui no Brasil, daqui a pouco vai para um mês, hoje é dia 4 de junho. Essa rescisão com o Aston Villa ainda não aconteceu. Isso é muito preocupante, porque a situação está se caminhando. Se essa rescisão tivesse que sair, eu acho que ela já teria saído já pelo tempo que isso está. Virou até uma novela. Mas, diante dessa situação toda aí, as coisas se encaminham aí para um empréstimo, né? E aí o Vasco ia ficar com aquela opção de compra. O grande questionamento que a gente tem que abordar com transparência aqui, todo mundo quer que o Coutinho venha, é que o Vasco vai ter que fazer uma engenharia financeira muito grande, vai ter que usar aí parte aí desse dinheiro da Betfair, porque o empréstimo não será de graça. Porque, pela situação da rescisão de contrato, para ele vir totalmente de graça para o Vasco só tendo que arcar com o salário, não sei se isso acontecerá. Não sei. Não sei. Sinceramente, por conta do tempo. Hoje tem uma reunião aí, sem especulações. Se sair, saiu. Se não saiu, a gente também não vai ficar aqui enganando o torcedor, igual algumas pessoas estão fazendo. Porque as pessoas estão falando aí que é um novo dia. Novo dia, novo dia. O Léo Lacerda hoje, novo dia. Meu irmão, esses caras estavam putos, meu irmão. Até domingo, esses caras estavam putos pra caralho. Hoje esses caras estão aí, ó,
Porra, lacrando, cara. Nomeação do diretor de futebol. Dei minha opinião aqui ontem, falei que tem impedimento, tá? Estão simplesmente dizendo agora que, apesar dessa ação na justiça, não é um cargo estatutário, não é um cargo aí eleito, né? Um cargo de indicação do presidente, então poderia ser feito dessa forma, desse jeito, aí com o Felipe. Vou torcer muito, gente, para que dê certo, mas aqui no Vasco é muito cabide de emprego, aqui no Vasco, infelizmente, cara, é muito na base da amizade, certo? Do que pelo currículo. E é o que eu falo, jogar futebol é uma coisa, administrar um plantel com quase 40 jogadores que pensam diferente é muito complicado. Agora a gente vai falar aqui do que interessa, certo? Foi uma noite de muitos protestos no Rio de Janeiro. Ninguém disse isso para vocês, tá? Mas foi uma noite de muitos protestos aqui no Rio de Janeiro. A torcida do Vasco indignada, os muros de São Januário amanheceram aí pichados, tá? Tá aqui as fotos que a gente coloca para vocês, né? Elenco de finados, né? Vai morrer, time de merda, né? Aquilo, gente, pichar o patrimônio do Vasco não vai adiantar. Os senhores tinham que ir na casa do seu Jorge Salgado, na casa do Osório, na casa de quem vendeu essa situação e fazer o protesto que vocês acham que tem que fazer. Essa é a minha opinião. Mas foi uma noite de muitos protestos, de muita reclamação aqui no Rio de Janeiro, que ninguém falou aqui no YouTube. Essas imagens são da madrugada. E aí, meu amigo, o que acontece nessa situação toda? Até na Avenida Brasil, que é a principal via daqui do Rio de Janeiro, os caras colocaram faixas e aí sim, né? Não está depedrando o patrimônio do Vasco, aí coloca faixa, né? Isso aqui foi inteligente. Colocou faixa lá, ó, elenco safado e baladeiro, diz ali, ó, Léo Pelé, Galdames e Puma, meia dúzia, elenco de finados, né? Tá aqui a situação, cara. O torcedor, ele tá querendo aí, é um posicionamento do Pedrinho, porque é o seguinte, meu irmão, a gente esperava que simplesmente o Pedrinho fosse fazer um choque de gestão no Vasco. E antes de colocar o Felipe lá, ele mandasse certas pessoas, né? O senhor Lúcio Barbosa embora, essas pessoas que estão ali dentro ali da SAF do Vasco, que estão passando dados para 777 Partners, tá? Então, assim, cara, a gente não entende quem é que o seu Pedrinho quer proteger nessa situação toda. A gente está falando aqui da situação do contrato. O Pedrinho ontem me joga uma responsabilidade para o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, e ele pede para o Conselho Deliberativo pressa para criar a comissão para investigar o processo da escolha da 777. Ele próprio, Pedrinho, poderia fazer isso. Ele tem autonomia para chegar lá, certo, no prédio da 771, aqui na Barra da Tijuca, e pegar todos os documentos. Porque agora é ele, Pedrinho, que está mandando na parada. O Pedrinho ele tinha a possibilidade de abrir esse contrato, entendeu? Tornar público, falar para as pessoas aí quem são os sócios do Josh aqui no Brasil. Eu não estou entendendo, cara. Eu não estou entendendo, sinceramente, o que está acontecendo. Não estou entendendo. Então, Pedrinho, precisa se manifestar, o torcedor está chateado, o torcedor já foi fazer o seu protesto, né? E, cara, o torcedor está de saco cheio aí dessa situação, porque o modus operandi continua o mesmo. O mesmo, certo? O que a gente quer não é diretor de futebol. O problema do Vasco não é mais um cargo de diretor de futebol. O problema do Vasco é jogador, tá? O Vasco, todo mundo já anunciou jogador para a próxima janela, né?
Palmeiras já trouxe reforço, o Felipe Anderson, né? O Rodrigues, o Botafogo já trouxe o Alan. O que a gente queria era reforço anunciado, Pedro. Só isso, entendeu? Só isso que o torcedor do Vasco quer, um time que tenha dignidade. Então é isso que a gente vai cobrar aqui. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.